pessoal, bom dia, muito bom dia para vocês. Dia 10 de dezembro, faltam apenas 15 dias para o Natal. E o Senhor está te esperando, de braços abertos. Hoje, o Evangelho de Mateus. Bom dia, Lohan, Deus te abençoe. Hoje, no nosso Evangelho, nós vamos ver o grito do Redentor. Redentor que, como Cristo Redentor, lá na Baía de Guanabara, está de braços abertos. Bom dia, Ana Beatriz. O Senhor, como Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, está de braços abertos, dizendo: venham todos vocês que estão cansados, fatigados, porque é só em mim que vocês vão encontrar o repouso. Então, assim, vamos fazer a oração, clamando o Divino Espírito Santo sobre nós, para que possamos realizar a leitura e a meditação do Evangelho de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Senhor esteja conosco nesse dia, abençoando a nossa vida, a nossa família, tudo que vamos fazer, tudo que vamos empreender, os caminhos por onde vamos passar. Bom dia, Adriana, Deus te abençoe. E aqui no Evangelho de hoje, Mateus 11, do 28 ao 30, nós vamos ver, bom dia, Fábio, Deus te abençoe. Nós vamos ver essa imagem do Cristo de braços abertos, dizendo: venham todos que estão cansados, porque eu sou manso e humilde de coração. Você que está cansado, então está fatigado dos teus fardos, venha entender porque muitas das vezes nós temos tantos fardos. E se nós nos colocamos esses fardos, de bom dia, Adriano, o Senhor vem hoje nos convidar a entregar a Ele esse fardo, porque só Ele pode carregar e te deixar livre de novo, voando como águia, como fala na primeira leitura hoje de Isaías 40. Então vamos à leitura do nosso Evangelho de hoje, Mateus 11, do 28 ao 30. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados nos nossos pecados. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, católicos, evangélicos, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Muitas das vezes nós estamos cheios de fardos, porque se a gente for pensar como os jovens em campo, estamos aí como cavalos. Sabe quando a gente pega um potro para domar? Você que é aí do agro, tem convívio aí com cavalos. E é o que acontece, quando a gente vai domar aquele cavalo não aceita doma, não aceita rédea, não aceita bom dia. Bom dia, Patrícia, Deus te abençoe, Feder. O cavalo, ele muitas das vezes, ele não aceita quando ele tá novinho lá, ele quer fazer a vontade dele. E ele não aceita ser domado, ele não aceita a rédea. E aquele cavalo fica brigando ali, fica brigando com o domador, brigando, fazendo muita força, muita força. E aí lá se vai vara, lá se vai espora e não aceita aquela doma. E muitas das vezes nós somos assim também. Quando o Senhor vem aqui, bom dia, Almir, Deus te abençoe. Quando o Senhor vem muitas das vezes querendo nos modelar, como aquele oleiro que está fazendo aquele jarro de barro, que quer transformar aquele jarro
que estava todo feio, todo quebrado, todo já desmodelado, já tinha perdido a forma original. E o Senhor vem com suas mãos, querendo modelar de novo aquele barro e fazer um novo jarro. Muitas das vezes, como o cavalo, ele não quer ser transformado. Como o Senhor queria transformar o nosso coração, como aquele jarro quebrado, o Senhor queria dar uma nova forma, o Senhor quer nos modelar também, nos colocar da forma que Ele sonhou para nós. E como um cavalo que não aceita a doma, não aceita a rédea, a gente fica brigando, fazendo muito esforço e vivendo afastado do Senhor. O Senhor quer te puxar para cá e você cisma e briga e gasta energia e gasta força e gasta tempo em ir para o outro lado. E nesse outro lado, a gente só gasta força, energia, despende tempo, não conquista a felicidade. Vive numa briga constante. Bom dia, Juju. Vive numa briga constante com o Senhor, como um cavalo, e não chega onde era para chegar. Vive uma vida irritada, longe da presença de Deus, sem o brilho, sem a esperança, sem a alegria. Vive na revolta, vive arrumando confusão, como aquele cavalo que não aceita a rédea. Vive afastado de todo mundo, vive uma vida paralela e afastada do seu Senhor, que é aquele que te fala hoje, que vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Para com essa briga, para com essa distância toda, como um cavalo fica ali brigando contra o Senhor, que quer te colocar para o lado de cá, que é o caminho da felicidade, da paz, do amor, da alegria, da prosperidade. Você cisma ir para o outro lado. Nós, muitas das vezes, somos esses rebeldes e, conforme ainda fazendo um link com o evangelho de ontem, que era o que? O evangelho do bom pastor. E para voltar para o caminho, aquela ovelhinha que se perde do seu pastor, se desgarra do rebanho, quer fazer um caminho diferente, igual o cavalo, quer fazer um caminho diferente também. O dono ali, com todo o amor, está tentando te ensinar, você precisa fazer assim, o caminho é esse. Fica lá o cavalo indo para outro caminho, brigando para sair e fazer do seu jeito. A ovelhinha também vai, se desgarra, a ovelhinha, se perde uma ovelhinha, das 100 fica 99 para trás e sai uma ovelhinha do caminho. E Jesus é esse bom pastor que vai resgatar a ovelhinha. Mas para a ovelhinha voltar para o seu pastor, ela tem que querer. E para ela querer, que a gente falava ontem da humildade, pode ser o teu maior desafio hoje. Ser humilde o suficiente para falar que, Senhor, eu errei. Peguei o caminho errado. E eu falo isso de carteirinha, porque eu tive que fazer isso também. E não foi nada fácil. Mas foi a melhor escolha que eu fiz. Para falar, olha, tentei sair daqui, tentei fazer de outro jeito, mas não dá certo. Me perdoa, busca a tua igreja, busca o teu padre e o teu pastor. E fala, eu fui por um caminho diferente. Aconteceu tantas coisas. Bom dia, Jana. Deus te abençoe. Aconteceram tantas coisas nesse caminho diferente que eu escolhi pegar. Mas hoje eu estou aqui e volto para a casa do meu Pai. E o evangelho de hoje é como se Jesus estivesse, como lá no Cristo Redentor, na Baía de Guanabara. Hoje é o grito do Redentor. É o Cristo Redentor que fala de braços abertos, como esteve de braços abertos na cruz também. Aqui a cruz. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Então não importa por onde você passou, já está na hora de voltar e entregar esses fardos, essa força, toda essa luta que você está aí como aquele cavalo que não quer ser domado, toda essa luta já está na hora de entregar para o Senhor. E já está na hora mesmo, porque só faltam 15 dias para o Natal. E como que você vai comemorar esse Natal, o nascimento de Jesus? O Senhor quer nascer no teu coração. O Senhor não quer presente. Bom dia, Lucas. O Senhor não é até meio interessante, né, essa questão do Natal, porque tem um apelo muito comercial. Porque se quem está fazendo o aniversário é Jesus, Natal é o nascimento de Jesus. Jesus está fazendo aniversário, então, porque ele está nascendo.
E como que é a gente que ganha presente? Na verdade, nem faz muito sentido isso, né? Quem deveria ganhar presente no Natal é quem nasce, é o aniversariante, é Jesus Cristo. Bom dia, Lucas, 2 Lucas chegando junto aí. Meus amigos, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Quem deveria ganhar presente no Natal é só Jesus Cristo. Ele não é o aniversariante, não é por isso que é o Natal. Então, qual é o presente que você vai dar para Jesus? E só faltam 15 dias para o Natal. E o Senhor quer nascer, não é no presépio da tua casa e do enfeite aí que você colocou de Natal aí na tua casa. Ele quer nascer no teu coração. E o Evangelho de hoje, ele fala isso: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei o repouso para as vossas almas. E de fato nós só encontramos o repouso para nossa alma, deixando de ser como um cavalo que não aceita a doma, que não aceita a rédea. Aí Lucas também, meu colega aí do agro, não aceita a rédea. Jana também, e o agro tá em alta aqui hoje, Patrícia, a Ju. É como o cavalo que não aceita a doma, que não aceita a rédea. A gente fica brigando contra a vontade do Senhor, contra o que Ele sonhou para a nossa vida. E o Senhor fala: para com isso, tomai o meu jugo e receberei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. Enquanto o cavalo está lá brigando, Jesus é a mansidão, Jesus é a bondade, Jesus é a compaixão. Ele tem esse olhar de compaixão para cada um de nós, porque eu sou manso e humilde de coração. Mas eu preciso da humildade dos meus filhos também. Bom dia, Laureana. Eu preciso da humildade dos meus filhos. Como aquela ovelhinha precisa ser humilde para voltar para o caminho, nós também precisamos ser humildes o suficiente para eu paro de brigar aqui como esse cavalo resistente e eu entrego a minha vontade na mão do Senhor, no coração de Jesus Cristo. É isso o chamado de hoje. É esse o chamado de Jesus para a tua vida, e é assim que ele vai nascer no teu coração no dia 25 de novembro, quando você de fato entregar para ele o teu jugo, a tua vontade, os teus pesos. Os santos fazem isso. Os santos são os santos tão novos, tão jovenzinhos. Pensa só, São Carlo Acutis, agora um menino tão jovem. Como que aquele rapaz é santo? Santa Teresinha também, 20 e poucos anos. Santos com 30 anos. Como alguém pode ser santo tão jovem? E esse ano a gente teve o São Carlo Acutis, um rapazinho. E como ele foi santo tão novinho? Porque desde sempre ele se entregou à vontade do Pai. E é isso que o Senhor chama, porque enquanto a gente fica lutando aqui com as nossas vontades e como esse cavalo resistente, a gente não vai para onde o nosso dono, para onde o nosso Pai nos quer, a gente fica cheio de pesos. E são esses fardos que o Senhor fala: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. E a diferença é que os santos, eles perceberam isso muito cedo, eles tiveram essa sacada muito cedo, e eles fizeram sempre a vontade do Pai. E eles voam como águias, como a gente vai ver agora na leitura de Isaías. Aqueles que entregam esses fardos para o Senhor, entregam a sua vontade e fazem a vontade do Pai, eles ganham asas, eles voam, eles decolam. E eu tenho certeza que você vai decolar na tua vida também, na presença do Senhor. Porque enquanto a gente fica brigando aqui nesse mundo, fazendo só a nossa vontade, a gente fica como aquele cavalo que se machuca. E eu, como veterinário, posso falar disso. O cavalo se machuca, ele apanha, ele fica lá, vai para a espora, ele vai, são as varas. Então o mundo vai te castigando, e você fica fazendo essa força, essa resistência para querer impor a tua vontade. E o Senhor fala: larga essa tua vontade, larga os fardos, larga os teus pecados, coloca no meu coração, porque eu sou manso e humilde. E você vai precisar ter essa humildade para voltar para a casa do Pai. Porque o meu jugo é suave, o meu peso é leve, e achareis o repouso para as vossas almas. E eu tenho certeza disso, que você só vai achar a paz que você procura e a felicidade que você procura e que não encontra, porque não vai encontrar mesmo no mundo. Você só vai encontrar
nos braços do Pai, desse Pai Redentor, como Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. O Pai de braços abertos para te receber. E a gente vê na leitura de Isaías 40. Isaías 40, do 29 ao 31. E o Senhor fala aqui: o Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra, sem jamais fatigar-se nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar sua sabedoria. Ele dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Palavra do Senhor, graças a Deus. E é isso, meu amado irmão, minha irmã, que o Senhor quer fazer contigo no dia de hoje. Dá forças, porque até os adolescentes podem se esgotar. E jovens robustos, fortes, bonitos, eles podem cambalear também. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia. Você vai voar, você vai ficar leve, você vai ficar em paz quando você for para os braços do teu Pai. Correm sem se cansar, vão para frente sem se fatigar. É isso que o Senhor quer te fazer. Que você coloque o teu jugo, a tua vontade, os teus pesos, os teus pecados no Senhor, para ter essas asas de águia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Pedro. E que o Senhor possa, sim, nos dar a força e a coragem para retomar o caminho. Nos dar a humildade para voltar para os braços do nosso Pai. E a gente só vai fazer isso quando você tomar essa iniciativa na tua vida para ser livre, bater asas como os santos. Tão novo aí, vocês todos aqui estão sempre tão jovens acompanhando o programa. Temos uma vida pela frente e preparar a nossa alma é o maior dos nossos desafios e é o nosso projeto de vida. É preparar nossa vida, nossa alma para entregá-la a Deus. Nós não sabemos o dia nem a hora. Então precisamos começar já. E precisamos começar também porque faltam 15 dias para o Natal. O Senhor precisa nascer e Ele quer nascer no teu coração. E essa é uma escolha que exige coragem e humildade. Eu tenho certeza que se você está aqui, você quer trilhar esse caminho. Que o Senhor te dê forças, te abençoe, que Nossa Senhora interceda por nós. E nesse dia nós vamos clamar também o nosso anjo da guarda para estar nos protegendo e São Miguel Arcanjo para nos defender. Que o nosso anjo da guarda esteja sempre conosco, a nos proteger, nos guardar, nos transmitir a vontade do Pai, o nosso anjo da guarda que sussurra no silêncio do nosso coração. Que possamos sempre ouvi-lo e vamos fazer hoje a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, seu anjo da guarda esteja ao seu lado e São Miguel te defenda e te proteja contra todo o mal. E até amanhã, a graça de Deus. Um bom dia para vocês.